A paz do Senhor, irmãos, que Jesus esteja no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Estamos iniciando mais uma live hoje, neste domingo abençoado do Senhor, e vamos agora orar, apresentar nossa vida a Deus. Quero dizer para os irmãos, que alguns talvez não saibam, nós estamos voltando com um ciclo de orações, e estamos voltando com uns cultos, de uma hora e pouco, nas terça-feiras, 15 horas, e depois vamos voltar com os cultos nas quartas, às 19 horas, aí por final vamos voltar com os cultos nos domingos, às 19 horas, amém? E já vamos entrar em oração, para que eu possa transmitir esse live com os irmãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que puder compartilhar esse vídeo, compartilhe com seu amigo, com seu parente, com pessoas que você tem aí o conhecimento que está precisando. Todos nós precisamos de Jesus, E porque Ele é a essência da vida, Ele é a própria vida, E quero agradecer a Deus nesta noite por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e também que Deus venha consolar as famílias, que são, não estamos falando de centenas, são milhões, de famílias que perderam seus entes queridos devido a essa pandemia que aconteceu neste mundo agora, nesses tempos, que esta geração com certeza não tinha visto algo parecido. Mas eu sempre falo para a igreja que Jesus está no controle de tudo, Por mais que a gente ache, as pessoas ou a gente mesmo acha as coisas injustas, E nós estamos pedindo a Deus para que nos guarde, Cada dia mais, quanto mais oração, mais poder de Deus, e o próprio Jesus mandou orar sem cessar, e vamos continuar nesse propósito que Deus colocou na nossa vida como igreja, amém? Então você que vai assistir essa mensagem, vai ouvir essa mensagem hoje, que Deus toque em seu coração pelo poder do Espírito Santo, que possamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor todos os dias, amém? Então já quero orar com você, que puder acompanhar esse live, e vamos já estar em oração. Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, apresento o coração da igreja, apresento teus filhos, Senhor amado, que vão participar desse live, que vão passar por ele assistindo, que o Espírito Santo de Deus venha diminuir em nós e crescer a vossa glória no coração da igreja, daqueles que precisam ouvir essa mensagem, que elas alcancem vidas, Pai querido, Deus poder, onde for assim o Senhor permitir, onde for necessário, Senhor amado, ela chegar, que ela chegue com poder e glória. Senhor amado, Deus poder, que possamos nesta noite agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, pelas providências que o Senhor colocou nas nossas mãos. Meu Pai, eu te peço a libertação da igreja, a paz do teu Espírito em cada coração, que o sangue de Jesus tenha poder sobre as vidas, os lares, as famílias, e assim o Senhor venha alcançar seus anseios, venha alcançar, Pai querido, Deus poder, Deus e glórias, Pai querido, as aflições da vida do povo, e assim eles alcançam o Senhor através do clamor, através da oração, porque a oração é falar com Deus. E a igreja toma posição de igreja verdadeiramente nesta terra. Pai, eu te peço pelos governantes, eu te peço pelas vidas, Pai querido, que necessita, Deus poder da providência, Deus poder do Estado, que precisa de uma obra social nas suas vidas, Senhor amado, Deus de poder, Deus de glória, capacita a nossa nação, que os governantes, o presidente, os governadores, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, tire essas roubalheiras, Senhor, que o Senhor venha libertar esta nação deste mal, que o Senhor venha nos guardar, Deus de poder, desse laço maligno, Senhor amado, que assola a nossa nação, que seja uma nação poderosa no Senhor, que seja uma nação que venha te louvar, o jovem venha ser liberto, venha sair, Senhor amado, do mundo enganoso. Pai querido, das fábulas que traz, Deus e poder, os espinhos de um inimigo. Pai querido, que o Senhor venha alcançar as vidas nesta noite e abençoe este live. Que o Senhor venha levar esta mensagem ao coração daqueles que realmente, Deus poder, precisa de uma transformação nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu quero deixar também aqui para todos nós, alguns versículos sempre falam aqui a respeito do poder da oração. Em Atos 4:31 fala: e todos eles orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? O poder da oração nos traz libertação, nos traz abertura de entendimento sobre a nossa visão espiritual para com Deus, com a divindade e descobrir e saber, né, aonde se manifesta o mal, né? Há um esclarecimento do céu para aqueles que buscam orar, falar com Deus. O céu se esclarece para pessoas, para que as pessoas consigam ver o sobrenatural, tanto do lado, né, do inimigo, que é da nossa alma, né, que é o próprio Satanás, e tanto do lado de Jesus, que é a divindade, a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 2 Reis 6,17 também fala da oração. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Eliseu estava na situação de perseguição, né? E ali ele estava com aquele rapaz que servia a ele. E o rapaz estava apavorado porque não via a providência ali de se livrar daquela perseguição, né, dos soldados. E ali tinha uma multidão de soldados do céu, né, em cavalos, com espada de fogo desembainhada. E assim Deus permitiu Eliseu orar a Deus para que Deus abrisse os olhos do seu servo, né, daquele que servia a ele. E quando ele abriu os olhos, ele ficou maravilhado com o poder de Deus sobre Eliseu, sobre a providência. Irmão, o poder da oração é muito grande, é muito forte. Amém? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos fortalece, a oração nos convence, nos traz um convencimento da necessidade, porque quanto mais você ora, mais degrau você conquista espirituais diante do Senhor, né? A oração é principalmente para os fracos, né? Vamos falar um pouco disso hoje. Aqui tem outros versículos que eu vou falar rapidamente. 1 Reis 9,3. O Senhor lhe disse: ouve a tua oração, ouvi a tua oração, e a tua súplica que suplicando fizestes perante mim. Santificai a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, né? Uma promessa de Deus, um cumprimento que Deus fez, né, na vida desse moço, para que ele recebesse a providência de Deus todos os dias. Então Deus fez uma aliança, né? Atos 8,15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, né? Nós temos que orar para o nosso objetivo. Essa pessoa orou, né, e o Espírito Santo desceu. Atos 9,40, né, aqui é o penúltimo. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, né? Pedro ali, o apóstolo de Jesus, fez uma cura na moça, né? Fez a cura nesta pessoa. Então, através da oração, a cura, a libertação, né? Os olhos se abrem naquilo que está escuro para que a gente não veja. Na oração, Deus esclarece aquilo que a gente acha que está certo e não está certo. A gente, pela boa política, né? Vamos dizer assim, politicamente correta, as coisas parecem que estão corretas, estão certas, né? Mas diante disso, irmão, nós precisamos orar para saber se verdadeiramente o desejo e a vontade de Deus naquilo que você vai fazer, em tudo, né? É comprar um carro, é participar de uma congregação, pastor, até de uma congregação. Às vezes você está querendo congregar numa igreja e você tem que pedir oração, falar com Deus: Senhor, da sua vontade está ali. Você visita a igreja, o seu coração se abriu, é a vontade de Deus, né? Mas também Deus não quer que você fique de igreja em igreja, né? Passa o ano todinho, você tem 10 pastores, mas na verdade não tem nenhum. Se você morrer, quem vai fazer o teu enterro? Não, nem sei. Qual o pastor que eu posso chamar para fazer meu enterro, que Deus o livre e você morra? Né? Ou algum ente querido morra, da sua família, que você possa
fazer isso, né? Porque você não tem raiz. Tem que criar raiz, né? Tem que criar raiz. A oração faz com que você seja uma pessoa bem-sucedida em tudo, né? Em todas as suas decisões. Falar com Deus. O segredo é falar com o dono do boi, né? Não fale com o empregado da fazenda não, porque ele não vai te dar o boi que você quer, porque não é dele. Então não fale com as pessoas, né, a respeito das suas necessidades. Você pode até comentar com alguém, mas você tem que falar com Deus, porque Ele é o dono da bênção, né? As pessoas vão dizer, ah, mesmo, ah, tu tá sem dinheiro, ah, tu tá enfermo, ah, tu tá bêbado, ah, tu tá viciado, ah, tu tá na prostituição, ah, tu tá ruim, ah, tu quer se matar, as pessoas só vão fazer isso. Agora, se você falar com o dono da bênção, aí ele vai te libertar do vício, da droga, da prostituição, da mentira, do engano, né? Do desejo de desistir de tudo, né? Desistir do casamento, da sua vida, do seu futuro, e você acha que você é um Zé Ninguém, que você não tem como conquistar o seu sonho devido às suas limitações financeiras, intelectuais. Então Deus, Ele não está limitado se você sabe mais ou menos, Ele não está limitado se você tem ou não tem, Ele não está limitado se tem pandemia ou se não tem pandemia, Ele não está limitado a nada disso. Nós que temos que vigiar, nós que temos que fazer a vontade de Deus conforme Ele vai falando com a gente. Tem gente que quer passar na frente de Deus, né? Tem pessoas que abriram igreja, né? Ah, vamos abrir porque a nossa fé em Deus é maior do que tudo. Sabe onde é que ele está agora? Enterrado, morto. Por quê? Porque tentou a Deus, buscou fazer algo que Deus não permitiu, né? Não era necessário esse desespero para ir para a igreja, parece que se não for vai morrer. Não, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Esse ano é diferente. Nós estamos numa situação que essa geração nunca viveu. Então vamos com cautela, vamos orar, perguntar a Deus o que é que Ele quer que a gente faça. É isso que eu estou fazendo e está dando certo, viu? Então, irmãos, Atos, para encerrar aqui sobre o poder da oração, Atos 28:8, aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, e o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou, né? Então, irmãos, quem era Paulo? Apóstolo de Jesus, com defeitos como nós, mas tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso verdadeiramente, sabia do poder de Deus sobre ele, né? Então, tem pessoas, né, já dá uma labaxé na igreja, já acha que, né, tem tudo que possa ter a fé no coração de fazer tudo na terra. Não é assim, né? Ele tinha certeza que botasse a mão ia ser curado, né? Tem pessoas que estão tentando as igrejas, que estão tentando o nome de Deus. Ah, a igreja não cura? Quero vir agora curar o coronavírus, não sei mais o que, não sei mais o que. Deus sabe todas as coisas. Se Deus quiser usar alguém para curar essa pessoa que está com essa enfermidade agora, dessa pandemia, Deus usa. Mas se Deus diz que não bota a mão, não bota. Porque Deus fala isso também. Amém? Por mais que muitas pessoas critiquem e dizem, não, pastor, não existe isso, mas eu digo que existe. Amém? Então o poder da oração é você ter certeza que você está falando com o Pai verdadeiramente, convicção e fé no seu coração. Amém? Eu quero ler um versículo aqui, irmão, rapidamente, que eu quero passar algo aqui muito importante, né? Que a palavra de Deus é muito importante para nós, né? Eu quero deixar um versículo aqui, irmãos, para a gente começar. Eu quero falar algo aqui para a igreja hoje, para os irmãos que estão nos acompanhando. Em João 16:23, se você que tem Bíblia aí, puder abrir, né? Eu quero falar aqui da libertação, quero falar da paz, da proteção, né? Como é importante você e eu decidir fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente confunde as pessoas. A gente não confunde, Deus confunde as pessoas através de nós, né? Se você é capaz ou não é capaz, as pessoas vão dizer que sim ou que não, ou elas vão criticar ou vão apontar, né? Mas se você está na posição, está na vontade do Pai, amém? Quem vai te justificar é o Pai, né? Não foi assim com Davi, que as pessoas achavam que Davi não poderia ser rei? Mas quem eram essas pessoas? Era o mundo inteiro? Não, os seus irmãos, sua família. Às vezes você está no meio familiar que as pessoas não acreditam em você, que as pessoas sempre viu suas derrotas.
As pessoas olham para nossas derrotas e não vê as nossas qualidades. As pessoas conseguem ver a sua derrota porque elas pegam isso para fazer um pão, um fermento, né, da descrença em você. O fermento desse pão da sua vida para as pessoas que estão ao seu redor, às vezes, né, é o fermento da descrença. Chama descrença esse fermento. Coloca na sua vida e diz que você não vai conseguir. E eu digo que se você tem Jesus, você consegue. Você consegue muitas coisas, né? A gente não consegue mais porque a gente é ruim, a gente é pecador, né? E a gente erra. Na hora do erro a gente perde as bênçãos. Mas qual é a vontade do Pai? É que você seja abençoado, que você seja uma bênção, que você seja uma pessoa de Deus, que você busque a vontade de Deus, que você não faça a vontade do homem, né? Faça a vontade de Deus, porque se você fizer a vontade do homem, você está deixando de ouvir aquele que você tem uma direção. E a direção da sua vida não é pelas pessoas. A direção da sua vida é por Deus. E sendo por Deus, você vai ter que romper muitas barreiras diante das pessoas. Porque o problema ele fica grande quando você encontra pessoas que aumentam esse problema, né? Porque quando nós encontramos pessoas com problemas, nós temos que ter a função como irmão, como imagem e semelhança um do outro, como assim são imagem e semelhança de Deus, como pessoas que acreditam na mudança do mundo das pessoas, ajudar a pessoa a eliminar aquele problema, não aumentar, não enfatizar, não jogar pedra, não enfiar, né, o ferro na ferida. Porque você tem que ser, e eu, pessoas que eliminam o problema das pessoas e os nossos problemas através de Deus, de Jesus. Amém? Quero ler aqui para os irmãos, né? Eu quero fazer uma leitura aqui hoje, você, né, um pouco breve aqui. Em Mateus, João 16, 23, são um versículo, rapidamente aqui. Fala assim a palavra do Senhor. E aquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto perdides a meu Pai, em meu nome eu vou-lo-á de dar. Amém? Pastor, como eu pedi a Deus e Ele não me deu? Em primeiro lugar, nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus. E Deus vai nos conceder. Segundo lugar, você pediu em nome de Jesus aquilo que você deseja? Beleza, certinho. Agora, qual o segundo acerto? O segundo acerto é você pedir em nome de Jesus aquilo que você deseja, que não vá contra a vontade de Deus, né? Você tem que pedir algo que vá transformar a sua vida, que possa transformar a sua vida, né? Que você vê que aquilo dali não vai constranger o coração de Deus, né? Porque Deus só vai dar algo para nós se for bom para Ele e para mim. Se for bom só para Ele, Ele não dá. Se for bom para mim e para Ele dá. Porque Deus é justiça, né? Terceiro, você nunca pode pedir as coisas. Pediu, pastor, eu pedi em nome de Jesus a Deus e Ele não me deu. Mas qual a posição espiritual sua? Qual é a sua atitude? Você está obediente? Você está verdadeiramente buscando Deus pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? Né? Porque nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. O que é que Ele é? Transformação, libertação, proteção, paz, salvação. Envia Jesus por nós. Reconhecer o nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, como nosso Deus. Né? Eu sempre falo aqui, nos lives eu sempre falei algumas vezes, que Deus, Ele é Pai e Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus porque é Pai. E não deixa de ser Pai porque é Deus. Ele tem as suas funções e nós temos que respeitá-la com certeza, tirar a sandália dos vossos pés porque esse lugar é santo. Né? Então, em primeiro lugar, né, você tem que pedir em nome de Jesus. Segundo lugar, você tem que pedir coerentemente. Não pode pedir algo que você sabe que Deus não vai aprovar, coisas mirabolantes, né? Que já vi pessoas orando para Deus funilar o outro, para Deus dar uma benção para ele passar na cara do outro. E Deus não vai fazer isso nunca. Claro que não. Deus não é conivente com ira, com o pecado das pessoas. Porque eu estou numa posição de humilhação, quero receber algo para passar na frente da casa da pessoa com um carro novo, para passar na casa da pessoa que eu sou dizimista, que eu sou ofertante,
que eu arrumei emprego agora, eu sou melhor do que fulano. Não, Deus não vai conceder isso. Então tem que saber pedir a Deus e tem que saber que nem tudo que a gente pede, que está no nosso coração, é da vontade de Deus, né? Quarto, quando nós pedimos em nome de Jesus que Deus vai conceder, tem um tempo de Deus. Tudo tem um tempo do Senhor na nossa vida, né? Não é porque você pediu algo em nome de Jesus que Deus vai te dar que vai ser amanhã, que vai ser depois da manhã, né? Vai ser no tempo de Deus, vai ser na hora de Deus, né? Então nós temos que fazer uma coisa, irmão, tem que saber andar com Deus. Não adianta, porque andar com o homem não é andar com Deus, não é a mesma coisa. Andar com o pastor não é andar com Deus, né? Andar com missionário não é andar com Deus. Se você anda com o pastor, você está andando com o homem de Deus. Se ele for homem de Deus, verdadeiramente. Se você está com a missionária, ela é uma mulher de Deus, verdadeiramente de Deus. Se você está com seu esposo, ele pode ser um homem de Deus, é seu esposo, mas ele é um ser humano. As atitudes dele, o que ele fala, não é a mesma coisa. Geralmente, o que Deus quer, o que Deus fala. A forma de Deus agir na nossa vida é diferente do homem. Por isso que Deus falou. Jesus falou, maldito do homem que confia no homem. Porque Deus tirou isso da gente confiar nas pessoas. Porque as pessoas vão esquecer, vão errar, não vão orar, não vai ajudar na hora que tem que ajudar. Não às vezes porque ele é mau, porque as pessoas são falhas, esquece, não tem o sentimento que deveria ter e vai. Então, no conjunto da obra, a pessoa tem muitos ícones na vida do ser humano que são falhos. E a nossa força vem do Senhor, não vem da missionária, não vem do pastor. O pastor orou, botou a mão, recebeu a unção, porque na mão do pastor tem unção, Deus coloca unção. Você recebe libertação, poder e glória? Recebe. Já orei por várias pessoas que estavam oprimidas, né? Chorando sem saber, agonia no coração, aquele aperto. Eu orei, Deus derramou da sua glória, a pessoa foi liberta e a pessoa até prospera. Prospera em pensamento, prospera em atitude, prospera no trabalho, prospera no casamento, prospera na igreja, tem uma vida digna, tem a cabeça alinhada, né? A cabeça equilibrada, o coração equilibrado, com defeitos, claro, que está em transformação, mas a pessoa começa a mudar. Por isso que é importante você ir para a igreja e valorizar tudo que acontece na igreja, né? Se o irmão falou errado uma palavra, se o louvor não foi do jeito que você queria, porque o louvor não é para você, nem para mim, é para Deus, em primeiro lugar, né? Se você viu que o som estava arranhando, se você não gostou daquele hino, né? Se você for atrás disso, você não recebe nada, porque as pessoas lá não são treinadas para ser perfeita. Elas são treinadas para a mudança, como eu e você, para ir para o céu um dia, né? Ali é um processo. Nós temos que saber que as pessoas estão num processo dentro da igreja, como eu e com qualquer outro. E lá ainda é um hospital espiritual, que as pessoas chegam empenadas, torta, né? Com a vida, com isso, com aquilo, com mentira, com engano, com tristeza, com enfermidade. É tudo que chega na igreja. Agora, claro que lá tem a UTI e depois tem, né, a ala verde, onde as pessoas vão glorificar a Deus, agradecer a Deus por sair daquela situação. Mas para quem é isso? Para as pessoas que querem, que buscam a igreja como igreja, que busca a igreja, que busca Deus como Pai, que busca Jesus como Salvador, que permanece, né? Uma missionária falou para mim o seguinte: pastor, as pessoas estão acostumadas a ir para a igreja. Elas se acostumaram com a igreja, né? Quando a pessoa se acostuma com alguma coisa, ele não transforma, ele não muda, né? E na hora da adversidade do vento, ele se afasta, ele corre. Ele não quer, porque ele não tem nada de bagagem forte espiritual para suportar a adversidade dentro da igreja, dentro da sua casa, né? Você só não pode fugir da sua família, você não vai fugir da sua mãe, do seu pai. Ele vai sempre ser seu pai, vai sempre ser sua mãe, seu irmão vai ser sempre seu irmão, né? Eu não vejo ninguém assim, vou destruir minha família porque eu não gosto dela. Mas já vi dizendo assim, vou sair da igreja porque eu não gosto dela. Da igreja pode até sair, mas numa placa. Mas se você for... mudei de igreja. Não, você mudou de placa. De igreja não, porque todo mundo é igreja. Quem é a igreja de Cristo? Os membros da igreja. Quem é os membros da igreja? Os crentes, os que aceitaram Jesus como Salvador. Assim fala a palavra de Deus. Então você saiu da igreja e passou para outra, você mudou só de endereço. Porque você continua dentro da igreja. Com pessoas com problemas, com adversidade. Pessoas que são difíceis, pessoas que são boas, pessoas que são más. Pessoas que são bode, pessoas que são cobra, pessoas que são o joio, pessoas que são trigo, pessoas que são maravilhosas, pessoas que são terríveis,
pessoas que têm capa, que diz que é crente, mas não são crente, pessoas que são transformadas, vidas que são transformadas, pessoas que crescem, pessoas que atrapalham o outro crescer, pessoas que são laranja podres, né? Pessoas que são sementes. Quem são as sementes? São as que de umas faz 100, né? É tudo isso que nós temos no contexto da nossa vida espiritual, fora e dentro da congregação, né? A gente não pode se livrar das pessoas. A gente tem que se livrar dos nossos maus conceitos, porque de ninguém se livra, e principalmente de Deus, né? A gente tem que mudar os nossos conceitos em relação às pessoas. Quando a gente muda os nossos conceitos em relação às pessoas, nós começamos a fazer a vontade de Deus. Porque o propósito de Deus é que você ame as pessoas. Não é o segundo mandamento? É bem claro isso no Novo Testamento. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Pastor, mas o senhor já fez acepção de pessoas? Eu não. As pessoas acham que eu fiz. Porque as pessoas olham e interpretam as coisas que acontecem na congregação e acham que o pastor fez uma acepção. Mas se você está com o pastor vai explicar tintim por tintim o que está acontecendo e a pessoa vai entender. Só se ele tiver um parafusamento, ele não entenda, né? Porque tem gente que você fala, não, essa placa aqui é amarela. Ela fala, não, pastor, eu estou vendo preto. Sabe por quê? Porque são pessoas difíceis de entendimento. E às vezes ele está até entendendo, mas dá um de um sem braço para dizer que não está entendendo. Aí fica dizendo que o pastor faz acepção. Mas não. Sabe qual é o pastor que faz acepção? Quando ele faz rodinha na igreja, porque a pessoa dizima bem. Porque ele faz essa acepção dos aqueles que chegam mais graça, não conversa. Tem a rodinha da classe média, a rodinha da classe executiva e tem a rodinha daqueles que ele exclui, né? Tem pessoas, tem ministro do evangelho assim, né? Abraça a pessoa que tem um bom perfume, a pessoa que às vezes não tem nem um desodorante para colocar no corpo quando vai para a igreja, ele não abraça, porque sabe que aquela pessoa às vezes não cheira bem. Aí sim, essa opção de pessoas. Existe isso? Claro que existe, né? Então, mas irmãos, o correto é você e eu mudar nossos conceitos em relação ao mundo, às pessoas. Não interessa. Hoje, irmãos, nós estamos descobrindo cada vez mais a importância da vida. Por que a importância da vida? Porque nós temos que cuidar dela, porque a gente tem que saber para onde a gente vai. Porque a morte está na porta de todo mundo, né? Ah, fulano morreu, de repente, na nossa casa. Que Deus o livre. Nós estamos orando para se livrar da morte. Nós estamos vigiando, nós estamos se guardando na nossa casa. Não foi assim quando o anjo passou lá no Egito? Deus falou assim, aquele que está com a marca lá nos umbrais do cordeiro, o anjo da morte não passará. Então Deus mandou o quê? Vigia e fica dentro de casa, né? E as pessoas ficaram de se livrar da morte. Quem estava na rua batendo papo, morreu. E era hebreu, né? Vamos aqui na palavra, que na verdade nós estamos falando da palavra, né? Que Jesus falou aqui que aquele que pedia em nome do Pai, assim as bênçãos são, né? Eu preciso pedir a Deus só por pedir, porque Ele é o Todo-Poderoso e tem que me dar. Não é assim, né? O batu... Então vamos lá aqui, esse relógio aqui falar rápido. A vontade do Pai, vamos falar sobre isso. Eu quero que os irmãos se concentrem aí numa leitura que eu vou fazer e vou entrar em alguns versículos, né? Que eu vou ser breve. Qual é a vontade do Pai? Todo pai quer o melhor para os seus filhos e nada melhor que o próprio Deus para fazer o melhor para nossas vidas. Não tem outra pessoa, amém? Que possa fazer o melhor. E é interessante que Deus faz as coisas nos escondidos e Ele chega com surpresa na nossa vida, amém? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque traz surpresa para as pessoas, principalmente para as que dizem que você é um derrotado, que você não tem isso, tem aquilo. Mas você tem uma comunhão com Deus. Você tem o seu secreto com Deus na sua casa, fecha a porta do seu quarto e você abre a porta do seu coração e começa a falar com Jesus, em Deus, com Deus, o Espírito Santo, em nome de Jesus. E as coisas começam a acontecer, amém? Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, toda conversa, toda atitude de buscar o sobrenatural tem uma luta espiritual do lado negativo. Não fique pensando que você vai buscar as suas bênçãos, que o inimigo vai ficar quietinho, não. Viu? Às vezes traz uma adversidade
né? Às vezes quer trazer uma diversidade na igreja, às vezes quer trazer uma diversidade dentro dos seus sentimentos para você desistir disso. Coloca moleza no corpo, né? Coloca preguiça. O inimigo ele tem poder, ele não tem todo o poder, porque quem tem todo o poder é Deus. Amém? Todo poderoso é Deus. Então, irmãos, falando aqui a vontade do Pai, né? Repetindo, todo pai quer o melhor para os seus filhos e nada melhor que o próprio Deus para fazer o melhor para nossas vidas, né? Não queira ter um pai para buscá-lo somente pelo que ele possa dar, mas pelo que ele é, né? Vamos dizer assim, irmãos, é uma questão de bom senso, né? Eu quero uma pessoa só para sugar o que ele tem. Eu vejo pessoas que têm condições de ser uma bênção na igreja, de prosseguir com o seu ministério, mas só vai na igreja para arrancar o que Deus possa dar. Quando o pastor fala, irmão, tem isso para fazer, tem isso, tem aquilo, é igual pega que você nunca mais vê. Amém? Então ele não quer compromisso com Deus. Ele quer o que Deus tem. Então se a gente for assim, nós somos filhos rebeldes. Amém? E isso Deus não quer. Ah, pastor, Deus só dá se eu fizer alguma coisa para Ele. Amém? É a lei da semeadura, meu irmão. Se você... Deus é um ser. E Ele é vivo. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tem sentimentos. É o Deus divino. É o Deus que escreveu aqui a Bíblia. Então, Ele tem sentimentos e Ele tem seus caprichos, como nós. Mas claro que nós estamos falando aqui de um capricho de Deus. O nosso é diferente, às vezes até entra em pecado, né? Por causa dos caprichos. Porque o pai se entristece ao ter um filho assim, que só busca ele pelo que ele tem, não pelo que ele é. Você imaginou você ter um pai rico? Painho pra cá, painho pra lá. Porque tem carro, tem dinheiro, tem tudo. O pai quebra, acaba tudo. Cadê o menino? Cadê o rapaz? Foi arrumar amigos, sumiu de casa. Por quê? Porque o pai não tem mais nada para dar. Então ele não ama o pai. Ele busca o pai pelo que o pai tem. E isso o pai vai ficar o quê? Triste. Deus também, né? Então, irmãos, porque o pai se entristece ao ter um filho assim? Deus passa a reconhecer como filho quando passamos a reconhecer ele como nosso pai verdadeiramente, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus quer que os seus filhos obedeçam à sua vontade. É fácil? Não. É impossível? Não é impossível. Tudo é possível crer, né? Então, eu como filho, em primeiro lugar, quando eu reconheço Jesus como Salvador, né? Ah, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, se não reconheceu Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós somos criatura. A partir do momento que eu passo a ter Deus como meu Deus, Jesus como Salvador, que é Filho de Deus, e eu passo a ser Filho de Deus por Jesus. Amém? Então não cai nesse engano de dizer que não vai, eu vou ficar aqui em casa mesmo, não precisa congregar não precisa ser, né? Eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu creio em Deus. Cuidado, porque a Bíblia diz que nós temos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós temos que congregar na congregação dos santos para que possamos ter comunhão com a igreja, união e desempenhar a obra de Deus, né? Porque você imaginou se o evangelho começasse lá em Atos 2, mais de 2000 anos atrás, todo mundo em casa? Como é que abre a igreja? Como é que os apóstolos desceram de Jerusalém para pregar o evangelho? Aí o Apolo virava para o outro e falava assim, vamos ficar em casa, nós somos a igreja de Cristo e tá tudo certo. Não, meu filho, tem que ir para a igreja, congregar, se fortalecer, né? Chegar em casa, executar o que foi na igreja, que a sua casa tem que ser a raiz da igreja, né? Na sua casa, na igreja, louvar a Deus, em casa, louvar a Deus, né? Louvar a Deus em casa, na igreja, em casa, quebrar o pau com um parente, com uma mulher, não sei o quê. Aí congrega na igreja, uma benção, chega lá fora, né? Aí bota roupa indecente, aí anda de qualquer jeito, né? O Espírito Santo se entristecendo, usa o corpo do Espírito Santo, que a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Aí, enfim, pericteta de muita coisa, porque não tem nada a ver. Deus entende, Deus é meu pai. Mas está na Bíblia que não tem nada a ver com isso aí não. Isso é coisa do mundo,
Nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós estamos aqui como passageiros que viemos dos conceitos mundanos e fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Amém? A primeira coisa que Deus quer em nossas vidas é reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida. A primeira coisa que Ele quer, que eu e você reconheça seu Filho. Morreu na cruz, né? Subiu lá, perdeu sangue, morreu, né? Ao terceiro dia ressuscitou, está vivo ao lado do Pai. O nome é aquilo que deseja. Assim, se Deus permitir, isso está na vontade de Deus, né? Salvador, e que ele se arrependa dos seus pecados. Precisa se arrepender, amém? Dos pecados. Aceitei Jesus. Aceitou? Você quer aceitar Jesus hoje? Mas estou chateado com fulano, com minha mãe. Estou chateado com meu pai. Estou chateado com fulano. Eu vou para a igreja aceitar Jesus, limpar meu coração, né? Mas perdoar fulano não perdoa. Aí está enrolado com Jesus, meu irmão. Porque você precisa se arrepender do mal que fez alguém. Pastor, mas foi alguém que fez mal a mim. Uai, limpa seu coração, perdoe, mesmo sem ter feito nada. E pergunta o que é que Jesus fez para aqueles homens para morrer na cruz. O que é que ele fez? Nada. E morreu por mim e por você, devido ao pecado, para tirar o pecado. O pecado vem na hora que nós reconhecemos Jesus como Salvador. O pecado ele tem que ser, você tem que ter sangue no olho, viu? Para poder você conseguir sair do pecado. E tem gente que está fazendo uma cartilha dos seus pecados que ele acha que é pecado e o que não é, né? Não, a Bíblia diz que isso e isso é pecado. Eu acho que não. Eu fiz uma cartilha para mim e está aqui, pastor, isso aqui é pecado, mas esse aqui não é não. Alguém me magoou, eu não vou perdoar não, porque ele que tem que pedir perdão para mim, né? Pecado. Tem que perdoar, limpar o coração, irmão. Sai dessa. Não vá na zona do inimigo não. Para nos fazer a vontade de Deus, para nós fazer a vontade de Deus. Quando a gente passa a seguir Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Amém? E Deus vai nos ouvir através de Jesus. Né? O que é que eu li? Nós lemos aqui: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, vos hei de dar. Então Jesus diz assim, eu cheguei na terra, para chegar diante do meu Pai, tem que passar por mim, né? Falar, meu Deus, Jesus, meu Deus, ai meu Deus, me ajuda meu Deus, é fácil, né? Agora falar em Jesus, quando você está num ônibus, que você fala, meu Deus, estou tão cansado, ninguém olha para você. Mas quando você fala assim, ou no ônibus, ou no trabalho, Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, me ajuda. Todo mundo, é um crente fanático. Lá, é crente. O nome de Jesus tem perseguição. E os crentes hoje, as pessoas querem servir a Jesus e não querem ser perseguidos. Né? Uma coisa que eu mais me conformo, irmão, é quando as pessoas me perseguem, quando as pessoas jogam pedra, quando as pessoas criticam a minha vida, né? O meu ministério, a minha igreja. Cristo. Né? O pastor não é dono de igreja, quem é dono de igreja é o Espírito Santo, que ele é o pastor da igreja, né? Que é o cabeça de Cristo é Deus e Cristo é o cabeça da igreja. Eu sei que ali é por causa da marca de Cristo, né? Eu sei que a perseguição vem para a nossa vida de uma forma ou de outra, né? Jesus passa a ser primordial em nossas vidas para a salvação, né? E quando a gente busca a salvação, e aí ele é primordial, aí ele passa a dar prioridade naquilo que a gente precisa na nossa vida. O próprio Deus faz isso, né? Para ter posse das bênçãos de Deus aqui na terra, vamos ter livre acesso a Deus. Vamos ter acesso a partir do momento que você aceita Jesus Salvador, a primeira bênção que você tem que botar na sua cabeça é a sua salvação.
Tem gente que está virando crente para poder receber carro, comprar casa. Isso é uma consequência. Quem trabalha, recebe. Quem trabalha, conquista. Né? Agora, tem trabalho. Estou falando de falcatrua, estou falando de forma que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que a cultura é o roubo. Né? Nós estamos falando de uma cultura divina, de algo divino que vem para a nossa vida e se torna uma cultura de princípios, da palavra de Deus. Né? Tem gente que aceita Jesus e continua com a cultura lá do mundo. Né? Qual? De não ser fiel a Deus. Roubar porque tem medo de dizer, o pastor só quer dinheiro. Irmão, tem tantas bênçãos sendo contadas pela igreja quando chega a mim, porque é fiel a Deus no pouco e Deus está colocando no muito. Né? Na dificuldade ali, sendo fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, e Deus abençoando. Pastor, eu era assim, eu era assado, hoje eu estou sendo fiel a Deus. Eu não tenho medo de falar não. Eu falo porque a palavra é dele, ele que mandou eu falar. Se eu não falar, quem vai falar? Né? Então as pessoas acham que viver do seu bel prazer, do seu jeito, é do jeito certo. E às vezes, e com certeza, está desagradando a Deus. E acha que estou feliz com Deus. Ah, é? E Deus está feliz conosco? Das nossas atitudes? Tem várias atitudes que nos levam a ser rebelde com Deus. E a gente acha que a gente não está. É por isso que nós temos que orar para Deus tocar no nosso coração. Dizer, meu filho, faça assim, 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 que desse jeito que você está fazendo, parece até bonito, parece até correto, mas está errado. Não está conforme a minha palavra. Né? Saiu da palavra, irmão, saiu da direção de Deus. Como é que você é crente, você quer aceitar Jesus, mas você não concorda com o dízimo? Quem não concorda com o dízimo não pode ir para a igreja, sabe por quê? Porque lá paga aluguel. Se a igreja não paga aluguel, ela tem custo de pagar água, luz, né? E tem que ajudar os irmãos, tem obra social, tem que construir outras igrejas para poder alcançar mais alma, como alcançou eu e você. Quem não na igreja não pode nem sentar na cadeira da igreja, não pode ir lá e tomar água, não pode dar descarga no vaso, né? Não pode nem pegar o microfone e louvar, sabe por quê? Porque a cadeira foi o irmão fiel que deu o dízimo. O microfone foi o irmão fiel que deu o dízimo e a oferta. Foi comprado com esse dinheiro. Não foi com o Lula, não foi com o Bolsonaro que mandou, não. E ele não é obrigado a mandar, não. Né? A igreja vive pela fé. A cadeira foi o dízimo e a oferta que o irmão que deu. O bebedouro tem água porque o pastor pagou a luz com o dízimo e a oferta dos irmãos. O templo está aberto porque o pastor pegou o dízimo e a oferta dos irmãos. Né? Se é pastor verdadeiramente, que cuida das finanças da igreja com ordem de decência, ele de Deus. Né? Eu pago o aluguel. Aí eu não concordo. Eu vou para a igreja. Eu não concordo com a e vai para a igreja. Pedir oração ao pastor porque eu estou ruim. Aí senta lá no banco. No banco que o irmão deu dízimo, o outro do lado está dizimando fiel e o abençoado. Mas a gente tem que suportar isso aí. Eu estou dizendo, irmãos, que é um conceito muito pecaminoso. É muita falta de coerência, né? Eu vivi uma vida às custas dos outros. Eu tenho que buscar a minha libertação. Se eu não concordo, é um processo espiritual fraco que eu tenho, vá para a igreja mesmo, vá para lá. Mas seja sincero com Deus. Senhor, eu não concordo, mas me ajuda para mim ter o entendimento que eu posso ir ao Senhor. Seja coerente naquilo que você vê que está errado. Está na palavra e você quer dizer que está certo. Né? E aí, mas ainda tem uns abençoados aí do evangelho que pega, bota um baile na parede e vai pregar para uma nação dizer que dizimista é pecado. Então pega a Bíblia e joga no ato, ó, abençoado. Porque a Bíblia está dizendo que a igreja tem que ser fiel a Deus. Já vi demônio manifestado, né, brigando com o pastor porque o pastor estava pedindo para o povo ser fiel e porque o pastor perguntou, por que você está revoltado? Né? O negócio de conversar com o demônio, eu também Jesus não fez isso não, mas eu vi lá. Ele disse, porque você está dando envelope para o povo, e o povo está sendo fiel, e aquele lá de cima está abençoando, e eu não gosto. Satanás falou isso. E tem crente que não quer que o pastor fale de oferta e de dízimo, porque o pastor vai ficar rico. O problema é quem pensa, uai. Mas se você pensar assim, sabe que vai o demônio e a pessoa para o buraco.
Aí, quando as pessoas não são fiéis a Deus, irmãos, né, não é milhões, é o que você possa, né, o que passa nas suas mãos, ser fiel a Deus. Ele quer que seja meu pai. Eu quero que ele faça tudo. Mas não mexe nessa área, não, porque nessa área aí eu não concordo. Olha, então vai orar para virar crente, virar servo de Deus. Se você quer aceitar Jesus hoje, você tem que ouvir isso, porque é isso que a gente vive. Né? Então, irmãos, as bênçãos ficam travadas pela ignorância do ser humano. Porque tem a luz da palavra nas suas mãos e não quer usar porque não vai conforme os seus anseios. Então, irmãos, Jesus é o centro da minha vida? E por que eu não concordo com tudo que ele fala? Só aquilo que me interessa? Então eu não estou querendo ser liberto. Eu não quero uma proteção. Porque para você ser fiel, você está buscando proteção. Para você ser salvo, você precisa deixar de roubar a Deus. Como é que vai entrar um ladrão no céu? Como é que vai entrar um malfeitor no céu? Está na Bíblia. Ladrão, feiticeiro, homicida, né? Fornicadores, né? Pessoas de duplo pensamento, afeminado não entrará no reino do céu, né? Então, irmãos, os conceitos que que Deus seja meu Pai, tem muitas pessoas com conceito errado. Vamos continuar aqui. Jesus passa a ser primordial em nossas vidas para a salvação, para ter posse das bênçãos de Deus aqui na terra, né? Vamos ter livre acesso a Deus, vamos ter acesso às bênçãos divinas. Primeiro passo para você receber as bênçãos de Deus, a libertação, né? Precisa ser liberto. Se você não for liberto para dizimar, para ofertar, para perdoar a falha do pastor, para perdoar a falha do irmão, para perdoar a falha de sua mãe, do seu pai, mesmo ele estando errado e você tem que pedir perdão e você for atingido com alguma coisa, você tem que ter o coração de perdoar. Quando você chega nesse patamar, você está sendo liberto. Você começou a sua libertação. Nós estamos sendo libertos todos os dias. Eu, como pastor, estou sendo liberto todos os dias. Pastor, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é um pecador, então eu estou sendo liberto todo dia. Né? Então, irmãos, primeiro passo é a libertação. Por quê? Porque a libertação, ela caracteriza um certo dificuldade de sair de um mal. Ou seja, de algum pecado. Né? Segundo vem o quê? Quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como Salvador. A paz. Por que a paz? Porque quem entra no seu corpo, na sua vida, no seu espírito, na sua alma, quem penetra mais profundo, está lá em Hebreus, né? Se eu não me engano, 4, né? É o Espírito Santo de Deus. Né? Aí vem a libertação. Você é liberto da bebida, da cachaça, da fornicação, né? Da mentira. Tem gente que mente que é uma beleza. Né? Então começa a transformar a mentira em verdade, diz ele. Né? E aí fica atribulado. Né? Todo atribulado. Então, irmãos, aí vem o que? A paz. Depois da libertação vem a paz. Depois da paz vem o quê? Depois da paz, não, a paz. Aí continua. A libertação, proteção. Então, para os libertos, irmãos, porque o liberto precisa de proteção. Você está numa casa preso, você sai na rua. Se você não for protegido, você pode morrer. E isso é o Deus da justiça. Se você foi liberto do inimigo da nossa alma, que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, para tragar, né, um ranger de dentes. Aonde você estiver, o inimigo está ali rodeando para te matar. Porque agora você tem a marca do Cordeiro. Você até aceitou Jesus, você é sal da terra e luz desse mundo. Então diz, agora eu vou proteger. Né? Agora eu vou proteger, porque é o meu filho e ai daquele que tocar. É assim. Você está protegido. Tem coisa melhor de ser protegido? Você fazer uma viagem com sua família, Deus protegendo. Você está na igreja, vai para a igreja, Deus protegendo de um acidente, de um laço, de uma bala, de um sei mais o quê. A sua família, você vai trabalhar, deixa em casa, Deus está protegendo. Né? Você está com as suas finanças ali, sendo fiel na igreja, com dízimo, com as suas ofertas, Deus protegendo do devorador, destruidor, migrador, que muitos abençoados pastor pega, bota um banho na parede, fica pregando na internet, no YouTube, né? Ainda tem não sei quantos mil seguidores. Os abençoados dizendo, eu descobri, pastor, que não precisa mais dizimar, não. E o pastor fulano está pregando lá, diz que não, está até na Bíblia.
O Satanás usou a Bíblia para dizer para Jesus que, né, se ele, filho de Deus, faz aquelas está lá em Salmos, né, transformar em pão. O que Jesus falou para ele? Tentará o nosso Deus? Né? Nem só de pão viverá o homem. Deus, ele usou a palavra para ir contra Jesus e Jesus usou a palavra para derrubar ele. Entendeu? Então tem esses falsos profetas, tem esses demoniados aí que estão acabando com o evangelho. Né? Porque agora Jesus tem que depender dos governantes para poder manter uma igreja aberta. Jesus depende da fidelidade da sua igreja. Né? Então, irmãos, a libertação inclui muitas coisas. E a libertação não é do dia para a noite. Pastor, irmão, que quer o outro santo, né? O outro santo dentro da igreja, não vai ter ninguém santo dentro da igreja, não. Vai ter pessoas sendo transformadas, sendo libertas. Amém? Proteção para os libertos. Para quem é liberto, precisa ser protegido. Jesus dá direção para quem quer ser liberto. Porque quem é liberto precisa de direção, né? Quando você é liberto, você recebe a paz. Quando você recebe a paz, você recebe proteção. Quando você recebe proteção, amém, você recebe a direção de Deus. E uma direção é caminho de luz para quem quer decidir andar com Jesus. Né? Qual é o tema aqui? Né? Que eu falei, vamos buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Né? Qual é a vontade do Pai? Que você aceite Jesus como Salvador, tenha a proteção e tenha a paz. Amém? Tenho poucos minutos, não preciso ler isso aqui tudo. É só um pouquinho e eu vou terminar. Amém? Outro tópico, irmão. Paz. Paz. Por que paz, pastor? Eu falei de libertação, de paz e proteção, né? Por que paz? Quem decide obedecer a Deus, pratica a sua palavra. O Espírito Santo passa a habitar dentro de dessa pessoa. Ela passa a ter paz, que nem eu falei pouco instante. Paz de quê? Do Espírito Santo, não é a sua paz própria. É do Espírito Santo, é diferente, é divino, é sobrenatural. É coisa que você não explica. Amém? É a paz de Deus no seu coração. Agora, daqui para frente é isso. Você que não é crente aí, que não aceitou Jesus, né? Crente até o diabo mas que aceitou Jesus verdadeiramente, viveu o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, né? Hoje, se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Agora também vai ser perseguido, viu? Não vou pregar flores, não. Tem espinhos também. Mas a sua vida vai ser, sobrenatural, coisa maravilhosa. Estou dando testemunho próprio, né? Irmãos, agora fazemos a parte de um corpo. Esse corpo é o de Cristo. Passamos a ser membro desse corpo. Jesus passa a proteger os membros desse corpo. Por que você é protegido? Porque você passa a ser membro do corpo de Cristo. Aí você passa a ser membro do corpo de Cristo e vai te proteger. Porque você faz parte dele. Amém? Toque na igreja para ver. Toque no irmão para ver. Então não toque em ninguém, não fale mal de ninguém. A igreja é torta, deixa na mão de Deus. Né? O pastor apronta, ora por Deus. Tem outras denominações que os líderes também aprontam. Tem que orar para Deus, mudar a vida dele. O irmão está caído, vai lá, ajuda a levantar, se ele quiser levantar. Porque tem gente que não quer ser pastoreado. Ele quer ser pastor de si mesmo, quer ter 10 pastores todo dia, estar na igreja. Né? Aí Deus pega ele daqui a pouco. Né? Deus vai conversar porque quem é o Pai é Deus. Né? Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. 1 Coríntios 11:3. Né? Quem vai para o pecado perde essa ligação, essa proteção, perde as bênçãos de Deus. Quem sai da obediência, quem deixa de ter Deus como Pai e Jesus como Salvador, né, perde as ligações de proteção divina. Né? Parece que não. Tem gente, pastor fulano desviou, era crente, agora está aí. Né? Olha, o tapete está sendo solto, uma hora, né, vai ser puxado. E eu não quero nem estar lá perto para ver, irmão. Mas eu estou orando por ele para que Deus possa trazer a consciência. Meu filho, o inferno existe, viu? E tem fogo e quem cai lá é eternamente queimado junto com Satanás. Deus não quer isso para ninguém. Mas se a pessoa está naquele ego, né, deixa ele com Deus, mas ora por ele, porque ele precisa de oração. Ele está num momento fraco, num momento de... O diabo fechou a sua visão,
né? O diabo botou escama nos seus olhos. E por isso que a gente não pode ficar julgando ninguém quando está no pecado, quando está errando, quando está isso aqui. Tem que orar por ele, ajudar ele. Né? Pastor, você está sabendo de fulano, o que foi? Ah, tá assim, vamos orar por ela. Vamos orar por ele. Está uma rebeldia de guerra? Então é coisa do inimigo, coisa do diabo. Está falando mal do Senhor, mal da igreja, de guerra, é coisa do diabo. E Deus não manda ninguém falar mal de ninguém, não. Né? Então, se é coisa do diabo, se você é crente e conhece a palavra, é o diabo purinho usando aquela pessoa. Ela tá presa nas correntes de Satanás, está com as máscaras nos olhos, e tudo para ela que é da igreja é ruim. É o diabo. Então nós temos que orar para que o diabo, o inimigo, saia da visão ocular dela espiritual. Né? Espiritual. Irmãos, quem está desobediente a Deus não tem autoridade contra o mal. Perde autoridade. Porque o Espírito Santo já não habita mais nessa pessoa. Por que não habita? Porque entrou o pecado. Aí o Espírito Santo, pega, né? Vai embora. Não tem como ficar. Atreve a luz ali batendo. Quem está no meio não quer. Se ele está dando prioridade ao mal, a palavra de Deus fala em Apocalipse, quem está sujo se suje mais. Quem, né, é morno e quem é frio, Deus vai fazer o quê? Cospe da sua boca. Então tem que ser o quê? Quente. Quente, pastor, é pular no poder toda hora? É dar lava cheia? Não. Quente é você estar na palavra, na obediência, na justiça de Deus. Está na proteção, está na obediência, está diante da palavra do Senhor, fazendo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? Esta pessoa se torna escravo do diabo, escravo do pecado, se torna prisioneiro do diabo. Pelo corrente do engano. Porque a pessoa, quando está no pecado, irmão, ele acha que está certo. Aí todo mundo é errado, né? Aquele pastorzinho, aquela igrejinha, não sei mais o que, e o diabo só batendo palma, e ele só se ferrando. E aí o que acontece? Nós temos que orar para as escamas dele cair. Por isso que Deus fala que nós temos que orar um pelos outros, né? Estou finalizando aqui, irmãos. Deus fala em sua palavra que temos que buscar comunhão com o nosso irmão, né? E santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Por isso que eu falei lá no início que o segundo mandamento, ela define a sua salvação. Por quê? Porque você tem que gostar de gente. Não por imposição. Quando eu falo tem que gostar, é a questão que a palavra nos manda, é o princípio que nós temos, que é a palavra. Né? Se você não gosta de criança, começa a orar para gostar. Se você não gosta de gente, começa a orar para gostar. Porque para entrar no reino do céu, você tem que gostar de gente. Né? Porque senão, às vezes, a pessoa não gosta de si mesma. Ela acha a vida ruim. Essa família para mim é ruim. Né? Esse emprego que eu arrumei não presta. Esse marido não presta, essa mulher não presta, esses filhos são isso e aquilo, essa Celene não presta, eu queria estar não sei aonde, eu queria morar numa mansão, tudo para ele não presta. Então a própria vida dele é condenada por ele mesmo. Então é uma pessoa que não gosta nem de si mesmo. Nós temos que agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Amém? Tem gente que tem depressão porque não tem o que o outro tem. Misericórdia. Nós temos que ter Deus no coração para amar as pessoas, que é o segundo mandamento, que é o primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos? Ele quer dizer que com esse tipo de gente, ele não quer no céu com ele. Segundo, irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu não tenho paz com meu irmão, se eu vivo só em rebeldia, se eu vivo só em briga, só não perdoo ninguém, não perdoo nada, vai entrar naquele versículo, irmãos. Vai entrar naquele versículo, apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas eu estava na igreja louvando. Mas eu aceitei o Senhor como Salvador. Mas eu era pastor de 1000 rebanhos. Eu não te conheço, tu não gostava de ninguém, tu só pensava no teu umbigo, só pensava em tu. Não perdoava ninguém, e reclamava de tudo, e murmurava de tudo, e tudo estava ruim, porque não era do seu jeito. Aqui no céu você não entra. É assim que a palavra diz. Você que quer aceitar Jesus hoje, eu estou falando a verdade. Porque Jesus não alivia. Não tem um livro daquela... essa Bíblia aqui tem 3 Bíblias. Uma para as pessoas que já estão, né,
já estão no Evangelho há 10 anos, vai receber a lapada de Jeová e vai aguentar. A outra Bíblia é para que as pessoas têm casca de ovo, né? Essa Bíblia aqui a gente vai falar mais manso. Deus vai falar mais manso com essa pessoa. A outra Bíblia é para aquelas pessoas que não pode nem ninguém insinuar que ela está no pecado. Não existe 3 Bíblias. Existe essa aqui, ó, do cajado. Essa aqui, ó, de poder e glória. Essa aqui que liberta. E Deus não manda recado, Ele fala na lata. Amém? Quer transformação, quer entrar no céu, quer prosperidade, quer ser fiel a Ele, quer libertação, quer proteção, aceita a palavra de Deus. Né? Não tem arrudei não, irmãos. Ou eu sou, ou eu não sou. Com Deus é assim. Né? Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do diabo. Então por que eu sou de Cristo e fazendo coisa do diabo? Por que eu estou servindo a dois senhores? Eu estou servindo a 2 deuses? Eu estou querendo ser crente, mas não quero sair da mentira. Não, você não sai. Quem te tira da mentira é Deus, então você precisa ir. Né? Eu não concordo com o dízimo. Não, você não concorda, mas vá para a igreja que o Espírito Santo vai fazer você entender o que é dízimo. Né? Eu não concordo com obra social, porque na igreja tem que ter alimento até no teto. Você, quando estiver lá, você vai entender o que o pastor pede. Né? Porque é necessário a gente contribuir. Né? Pastor, eu estou fraco. Para finalizar aqui, irmãos. Né? Quando eu falei, apartar de mim que não conheço, está Jesus dirá naquele grande dia. É Mateus 7, 22 e 23, viu? Se quiser anotar aí. Pastor, eu estou fraco. Eu estava fraco. A posição de quem está fraco, irmão, é buscar alguém que possa fortalecer. Se você não entende por que você tem que dizimar, se você não entende por que você tem que ser fiel, se você não entende por que você tem que perdoar sua mãe, seu pai, seus irmãos e as pessoas ao seu redor, se você não entende por que a gente louva na igreja toda semana, se você não entende por que a igreja é barulhenta às vezes, porque é pentecostal, né? Se você não entende por que tem que seguir a Bíblia, vá para a igreja. Você está fraco. Você não conhece a luz do Evangelho, né? Vá conhecer, porque essas pessoas é que Deus quer. Essas céticas, pessoas que não querem reconhecer Deus como Deus, que não querem aceitar Jesus como Salvador, é exatamente essas pessoas que o Espírito Santo vai pegar. Amém? Não é aquele contexto, aquela ideologia que Deus só quer pessoas que estão com tumor, com câncer, com isso, com aquilo. Não. Deus quer pessoas com conceitos, né? com sentimentos de forma errada. Tem pessoas que às vezes ele não precisa ser transformado em prostituição. Ele não é prostituto. Tem pessoas que não é pessoa afeminada, né? Que a Bíblia condena. Tem pessoas que não é pessoa mentirosa. Tem pessoas que não é um monte de coisa. Mas tem algo dentro dela que precisa ser mudado por Deus. E onde é que vai ser feito isso? Na casa do Pai. Buscando fazer a vontade do Pai. Buscando a verdade. Para a verdade te esclarecer o quanto você viveu enganado por esse todo o tempo. Assim como eu e muitos outros. Né? Irmãos, agora está fraco para buscar Deus. Porque quando eu estou fraco, eu tenho que buscar a Deus. O psicólogo ajuda. Um remédio ajuda, porque tudo é permissão de Deus. Um aconselhamento de um pai e uma mãe ajuda muito. De um pastor também, claro. Mas o que traz a diferença na minha vida é Jesus. Não tem. Isso é provado todo o tempo, todo dia. Nós temos milhões de pessoas que renderam aos pés de Jesus. Na igreja hoje de Cristo tem ex-feiticeiro, até ex-padre, né? Ex-feiticeiro, ex-padre, né? Ex um monte de coisas que as pessoas tinham certeza que estavam certo dentro de suas convicções. E não. E a Bíblia mostrou que não estavam certo. A Bíblia mostrou que nós temos que viver que Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Com nossos erros, é claro, caindo hoje, caindo amanhã, pedindo perdão e cuidando, porque a morte está às nossas portas. A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém nasce com a data de vai morrer anotada pelo doutor, que assim fez aquele parto, aquela enfermeira.
Você nasceu dia 10 de julho de 2020. Você vai morrer dia 10 de agosto de 2050. Não tem. Quem tem essa data é Deus. Quem tem o poder da vida é Deus. Então, se eu não sei de nada, então eu tenho que saber uma coisa: para onde eu vou? Quem sou eu agora? Que eu posso ser diante de Deus? Né? Interessante, irmãos, as pessoas têm muita força, né? Nessas fraquezas de buscar a Deus, não consegue. Mas para buscar fazer a obra de Satanás, e aí está forte, né? Então, não está fraco, está forte para fazer o mal. Por que é que as pessoas se fortalecem tanto para fazer o mal? Para falar mal do outro, né? Para roubar, tirar as coisas das pessoas, para enganar fulano, para atrair, para fazer um monte de coisa. Sabe por quê? Às vezes ela nem quer fazer isso, mas faz. Sabe por quê? Porque está sobre ela a possessão maligna. E ela acha que a vida está normal. Tem demônios que ficam na pessoa 20 anos, 30 anos, perturbando para a pessoa não casar, perturbando para a pessoa não ter a vida próspera financeiramente, perturbando para sair do emprego. Você que está perturbado não é Deus, é o inimigo. Eu posso morrer, mas não procuro uma igreja que eu não concordo com a vida de pastor. Ah, meu irmão. Então, tá difícil, né? Busque Jesus. Não busque placa de igreja. Busque Jesus. Leia a palavra. Compra uma Bíblia. Bota aí na sua casa. Todo dia. A Bíblia é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E nós não podemos pregar outra coisa a não ser Jesus. Por quê? Não podemos, porque não existe outro além dele, né? Tudo é para ele, tudo é para ele, toda a honra e toda a glória. Amém? Então, irmãos, eu passei um pouquinho do tempo. Essa palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, buscar fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Qual é a vontade do Pai? Que nós aceitamos Jesus verdadeiramente como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque tem pessoas que se batizaram, desceram as águas e não quer mudar de vida. Não quer virar uma nova criatura. Não quer viver uma vida debaixo do Evangelho. Né? Porque tem um contexto, tem uma ideologia no mundo que cada um vive a sua vida como quer. E as pessoas, quando passa a ser Jesus, passa a servir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a nossa vida é regida por eles. Por quê? Porque foi eles que nos concedeu a vida. Ele é o dono do universo, do mundo, do céu e da terra, inclusive de nós, né? Então o ser humano, ele é muito falho naquilo que ele pratica na terra. Amém? E vamos ter esse manual que é a palavra de Deus, que ela traz paz, vida e vida em abundância. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para que Deus seja por nós, nós precisamos fazer a sua vontade, tá bom? Então eu agradeço a presença de todos, do fundo do meu coração. Vou continuar com essas lives, amém, irmãos? Quero fazer uma live também agora, independente de pandemia ou não, fazer uma live devocional, amém? Deus está me trazendo para esse lado aí. E vai ter a live devocional da IADAP, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. O pastor Jário vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo para trazer a devocional para as pessoas, né? Daquele mês, daquela semana. Deus vai dar direção qual vai ser o dia. Se você quiser participar, não vai ser uma hora de pregação que nem está aqui agora, né? 1h15, 1h20, 1h10, não. Vai ser coisa de 10, 15 minutos, né? Que eu vou estar falando com as pessoas assim que queiram ouvir. Vai estar lá no YouTube da igreja, amém? Vai estar lá o tema daquele devocional que eu vou falar, amém? A nossa igreja, como eu falei, está voltando na ciclo de oração, nas quartas de manhã, e está voltando nas terça-feiras, 15 horas na oração, 1 hora de oração, amém? Com vigilância, com quantidade de pessoas, né? Vai voltar agora terça-feira, e depois vai voltar nos cultos de terça-feira, de quarta-feira às 19 horas, amém? Também sem aglomeração, a gente vai tentar controlar isso aí. Aí por final, a gente vai voltar nos cultos do domingo, com adoração a Deus quando tiver as coisas normalizadas. Amém? Em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo. Eu agradeço a presença dos irmãos que participaram dessa live hoje. Quero fazer uma oração pela sua vida.
Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, toma nas tuas mãos teus filhos. Abençoa poderosamente essa semana. Pai querido, abençoa seus entes queridos, abençoa sua família, seus lares. Que essa mensagem venha transformar o nosso coração cada dia mais. Que possamos crescer no poder do Espírito Santo. Senhor amado, alcance, Senhor amado, as aflições do coração da igreja. Que o Senhor venha trazer paz, alegria, transformação, cura e libertação e paz do Espírito Santo de Deus e proteção, que nem foi pregado hoje. Pai querido, Deus de poder, alcança, Deus de poder, aqueles que estão nos hospitais, que estão precisando do agir do Senhor na saúde. Livra-nos desse mal, dessa pandemia, Pai. Obrigado, Ebenezer, que o Senhor tem nos ajudado, Senhor amado, nos livrando de todo mal a nossa igreja, a nossa família. Pai, abençoa teus filhos, aquele que não assistir esse live, que o Senhor vai alcançar, aqueles que assistiram, que o Senhor venha transformar. Pai querido, se tem alguém hoje, você aí que quer aceitar Jesus, levanta a sua mão e bota a mão em seu coração, amém? Uma mão no coração e outra levanta a sua mão. Eu quero fazer uma oração aqui que você venha aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E Jesus, aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador. Ao aceitar Jesus como Salvador, que é luz desse mundo. Pai querido e sal desta terra, assim seja transformada essa pessoa, através do poder do sangue de Cristo. Ela venha aceitar Jesus hoje. E a sua vida seja transformada pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, que ela venha reconciliar essa pessoa que está desviada. Que ela venha aceitar o Senhor nesta noite novamente e faça essa aliança. E seja renovado os seus sonhos. Tudo que está engavetado, seja os projetos do Senhor, Pai, seja executado na sua vida. E eu profetizo na vida dessas pessoas as bênçãos do céu, a cura, a libertação e a salvação para a honra e glória do teu santo nome. E aquele que levantou sua mão para aceitar Jesus hoje, Pai querido, e aquele que renovou sua aliança, seu nome seja reescrito no livro da vida, e aquele que aceitou Jesus, seu nome seja escrito no livro da vida. A vida que é, Pai querido, que é a segunda vinda de Cristo para a igreja, a vida eterna, para a salvação eterna através de Jesus. Abençoa essas vidas, fortalece, Pai, em nome de Jesus, que eles venham descer as águas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Te agradeço, que Deus abençoe. Quem puder ir na igreja na terça-feira, vá. Amém? Você que está aí participando do live hoje, vai ter lá o controle, tudo direitinho, medição de temperatura, todo o procedimento vai estar lá. Amém? Vamos começar devagarinho, até a gente chegar no ponto que a gente possa estar cultuando com ordem e decência, sem tentar o nosso Deus. Amém? Cada um na sua fé. Glória a Deus. Quero dar a bênção apostólica e agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento. Abençoa a vossa igreja mais uma vez, as crianças, os jovens, guarda todos. Pai, que eu te agradeço por esta oportunidade. Que o Senhor vai levantar esta nação, esta igreja, os obreiros, os membros da vossa casa, o movimento pentecostal, toda a nossa parentela, o nosso Brasil e a nossa nação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e assim continue na sua fé, não desista, porque Deus jamais vai desistir de nós. Amém? Porque Ele mandou seu Filho para nos resgatar das trevas que nos leva à salvação, que nos traz para a luz, para a salvação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.